Você tem sonho, objetivo, você tem vontade de ser alguém, chegar em algum lugar, ser alguém que alcança os seus objetivos, seus sonhos. Vou te contar uma história. Essa história é de um homem que a Bíblia fala sobre ele, mas eu quero isentar o poder bíblico agora para trazer na sabedoria que tudo isso mostra, porque juntando tudo há uma sabedoria muito grande. Vou falar de José, um personagem muito conhecido por todos, os que são religiosos e os que não são. José do Egito. José era um jovem sonhador. José sonhava, só que a sua família, os seus irmãos, tinham muita inveja disso. A inveja separava ele dos seus irmãos fugiam dele, seus irmãos o odiavam pelo sonho que ele tinha. Porque é sempre assim, a pessoa que sonha, ela sempre se destaca em uma situação a ponto das outras rejeitar, não querer que ela fique perto. Então, se você é um sonhador, se você é uma sonhadora, isso é muito bom. Isso é muito bom para você, bom para o seu crescimento, bom para que você seja feliz. Só que você não pode ficar só no sonho. Você tem que ver esses sonhos realizados. Aí você pensa e diz, mas eu tenho muitas dificuldades, muitos problemas. E eu vou te falar nesse vídeo como os seus problemas que você vive hoje pode ser um veículo que vai te levar ao sucesso. Pode ser um veículo que vai te levar à realização dos seus sonhos. José, ele foi rejeitado, ele foi jogado numa cova, ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. E olha que você vai olhar o relato bíblico e você não vai ver José um minuto blasfemar, um minuto desanimar. Você não vai ver nenhum versículo falando ali de José que ele ficou deprimido, que ele quis parar. Não, José tinha uma convicção do sonho que ele tinha que realizar, tão grande, que Deus ia realizar na vida dele, tão grande, que ele não desanimou do seu sonho. Isso foi muito forte. Ele foi para o Egito, ele foi vendido ali para o Egito como escravo, e do lugar, do mercado da onde vendiam os escravos, ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar. José poderia ter desistido na primeira vez, quando seus irmãos o odiou. Na segunda vez, quando seus irmãos o jogou na cova. Na terceira vez, quando seus irmãos o vendeu para o Egito. Então, houve uma separação familiar. Um adolescente indo longe da sua família. Chegou no Egito, ele foi vendido para a casa de Potifar. Potifar deu para ele a governança da casa. Ele se tornou o governante da casa. Olha só, fique comigo nessa história, que tem algo muito importante para você no final. Você vai aprender algo tremendo. E dentro da casa de Potifar, ele prosperou. Ele se tornou alguém que administrava a casa de Potifar. Todos os homens que trabalhavam ali, ele era o líder. Se tornou um líder. Sabe por quê? Ele tinha convicção do que o sonho que Deus deu para ele ia se realizar. Ele colocou esse sonho como uma pauta de um caminho a alcançar, a chegar. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você está fazendo com os teus sonhos? Você deixou ele guardado na gaveta? Você deixou ele esquecido? Ou você está preparando caminhos para chegar até ele? Chegar até a ele ser realizado na tua vida? José viu tudo isso que ele viveu como algo que talvez ele não entendia no começo, mas um caminho que estava levando a ele ao seu sonho, a realização do seu sonho. Qual era o sonho? Dele ser um governador, dele estar governando a sua casa, os seus pais e toda a terra. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que ele, estando na casa de Potifar, ele poderia estar na zona de conforto e dizer, até aqui realizou meu sonho, mas não. O sonho do José era muito mais grande, muito mais além do que ele tinha vivido naquele momento. Então, a casa de Potifar era a zona de conforto. Houve-se uma calúnia tentando levá-lo a provar que ele fez um adultério, que ele abusou da mulher de Potifar.
Resumindo, ele foi jogado na cadeia. A cadeia era uma masmorra, ficava para baixo do trono do rei. Lá era frio, lá era difícil. Só que José, com a sua conduta, o seu caráter, ele foi feito alguém que cuidasse da cadeia. O carcereiro entregou a chave da cadeia na mão dele. O que aconteceu com José? Ele poderia estar na zona de conforto e poderia dizer: aqui está bom. Mas não, José tinha uma convicção de que o sonho dele era sair do lugar baixo para o lugar alto. E assim você precisa pensar. Você não tem que viver ancorado na zona de conforto que você está vivendo agora. O que você tem que sonhar, desejar, é o lugar alto, o lugar de destaque que você sonhou, que você almeja para o teu coração. Então, José interpretou o sonho de dois homens. E o sonho aconteceu da forma que José interpretou. E um dia, o homem que estava levando para o rei, ali, servindo a mesa do rei, ele disse: tem um homem na cadeia que interpretou meu sonho. E ele vai interpretar o teu também. Faraó teve um sonho. José interpretou o sonho de Faraó. E José, naquele dia, se tornou o governador do Egito. Toda essa história que eu te contei foi um veículo para levar José à realização do seu sonho. Eu quero te dizer algo hoje, muito importante. Tudo que você está vivendo pode se tornar um marco na tua história. E tudo isso que você está vivendo pode ser transformado na realização do seu sonho. Tem uma história de um grande jogador de basquete dos Estados Unidos. Ele foi rejeitado em um treino. O treinador disse para ele: você nunca vai ser um jogador de basquete. Sabe o que ele fez? Na madrugada, ele pegava a sua bola no meio de ratos e baratas, no lugar escondido dos Estados Unidos. Ele treinava lançar a rede e alcançar o arco, e ele fazia os seus pontos. Ele jogava a bola e acertava. Ele jogava a bola e acertava. Ele jogava a bola e ele acertava. Um dia, ele pediu uma chance para o treinador. O que o treinador disse para ele? Eu não posso dar essa chance. Ele disse mais uma. Então ele ficou no banco de reserva. Ele ficou no banco de reserva e o time começou a jogar, e o time começou a ir e jogava, e de repente o time estava perdendo por um ponto. Por um ponto o time estava perdendo. Então o técnico não tinha mais o que fazer. Por quê? Um dos jogadores machucou. Então o técnico chamou ele e disse: Michael Jordan, vem cá. Você vai entrar, mas não joga a bola no arco. Não joga, não tenta fazer ponto. Só ajuda o time a não perder por mais ponto. Então, quando ele entrou, a bola veio para a mão dele. Ele lembrou das madrugadas que ele tinha no meio de ratos e barata. E quando ele viu o arco, ele viu o lugar que ele tinha que acertar a bola. Parece que ele estava entrando numa outra dimensão. E ele jogou a bola. O treinador põe a mão na cabeça. E todo o estádio parou. E viu a bola indo para o lugar certo. E ele fez um ponto de 3. Ele acertou e fez 3 pontos. E o juiz apitou o final da partida. E ele, com sua equipe, ganhou o campeonato. E ele se tornou um dos maiores jogadores de basquete dos Estados Unidos. Eu quero te dizer uma coisa: desistir é a pior ideia que você tem que ter. Parar é a pior ideia que você tem que ter. Desanimar é a pior ideia que você tem que ter. Você tem que ir para a madrugada, treinar os seus objetivos, treinar o seu coração, porque a oportunidade vai chegar e você vai acertar. E quando você acertar,
uma vez que você acertar, não vai se comparar a todas as vezes que você errou. Essa dificuldade que você está vivendo pode ser um veículo para te levar ao lugar do sucesso. Não pare, não desanime, não fique na zona de conforto. É tempo de você continuar, ter consciência de que a oportunidade vai chegar e você vai vencer tudo isso. Deus te abençoe.